Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Mazalec. E nós somos o Pod Lei. Olá, bem-vindos ao Pod Lei, seu guia legal no mundo dos podcasts. Neste programa, mergulharemos nos labirintos do universo jurídico, desvendando casos, analisando legislações e explorando as nuances do direito. Prepare-se para uma jornada fascinante através das leis e da justiça, trazendo clareza aos assuntos mais complexos. Traduzindo o que a doutora Janaína disse no nosso Pod Lei, o nosso podcast é um programa para você, feito com muito carinho. Tem dúvidas, né? Tem alguma sugestão para o nosso programa? É só entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Você fará o programa podcast, o nosso Pod Lei, deixando as suas dúvidas, porque hoje, Janaína, nós temos quem no nosso programa? Gente, eu estou muito feliz. Não poderia ter um convidado mais especial para mim do que esse de hoje aqui. Nós estamos com ele, o doutor Emerson Costa. Exatamente. Gente, nós vamos apresentar o doutor Emerson, porque o doutor Emerson é tanta coisa que a gente... Janaína, não sei não, eu nunca vou me formar, vou fazer o quê? Doutor Emerson é advogado, assessor jurídico, especialista na área civil e empresarial. E o que mais, Janaína? Mestre em Direito. Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa, o podcast, o Pod Lei. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente Janaína, que é sensacional. A advogada foi minha aluna, desempenho extraordinário. Mirley, estou conhecendo agora a energia incrível de uma boa ariana. E, claro, você que está nos assistindo e poder compartilhar conhecimentos nesse dia de hoje. Gente, o podcast, né, nós idealizamos para trazer para vocês, né, uma novidade. De que maneira? Trazer para vocês uma maneira de interagir com a população, a serviço da população. Você que precisa aí de alguma informação jurídica, não tem condições de pagar um advogado só para tirar uma dúvida, então você vai entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, não é isso, doutora Janaína? É isso aí, gente. Esse podcast foi pensado para que fique claro as questões jurídicas, né? Muita gente tem dúvida. Claro, nós vamos falar muito sucintamente, né, de alguns temas e aí depois, quando você precisar, você vai atrás do advogado, atrás da defensoria, mas aqui nós vamos levar aquelas dúvidas mais frequentes para a população. E nós escolhemos 2 tópicos que é babadeira, que nem diz o outro. Gente, pensão alimentícia e união estável. Esses 2 temas aí é que todo dia tem alguém batendo na porta da doutora Janaína e do doutor Emerson. Olha, são temas muito corriqueiros, né? Pensão alimentícia e união estável. Todo dia vem nascendo crianças, todo dia o pessoal vem se separando, vem se juntando, então esse tema aí vai ser muito legal. Fique aí para você entender melhor o que a gente vai falar aqui e tirar nossas dúvidas com o Dr. Emerson. A gente vai para o nosso intervalo comercial, a gente volta já já, começar o nosso bate-papo bem descontraído. Não sai daí, já já nós voltamos. Atenção! No Atacadão dos Óculos, as promoções são o ano todo. Armações a partir de R$ 49,90 e óculos monofocal completo a partir de R$ 129,90. E agora, com o atendimento técnico mais especializado da cidade, temos armações exclusivas ATD e lentes de primeira qualidade. Melhor custo-benefício, cobrimos qualquer orçamento. Laboratório e estacionamento próprio em 3 endereços para melhor lhe atender. Atacadão dos Óculos. Voltamos do nosso intervalo comercial, agora o nosso bate-papo é pra valer. Doutora, vamos começar com pensão alimentícia, né? Vamos perguntar para o doutor Emerson aí a respeito como que eu faço para entrar com pedido de pensão. Separei, o homem fugiu, não quer pagar a pensão pro menino de jeito nenhum, e eu tenho 3, doutor. 3 meninos? Eu tenho 3, já chegou no quarto, e assim, eu preciso, ajudo para alimentar meu filhinho. E aí? Como é que eu faço? Como é que eu vou? Quais são os primeiros passos para eu poder solicitar a pensão? Ó, a gente sempre dá até aquele recado para você que é mãe ou mesmo pai não quer dar entrada, viu, Mirley, no pedido de pensão alimentícia, porque a pensão não é do pai nem da mãe, a pensão é da criança. É bom deixar claro essa situação. E claro, você mãe, pai que pretende entrar com a pensão alimentícia, você primeiro tem que ter os documentos pessoais, documento pessoal do pai, da mãe, comprovante de endereço. Hoje na justiça pede-se também o comprovante dos 3 últimos contra-cheques para comprovar que a pessoa ela é hipossuficiência ou não.
E veja só, até você mesmo que tem uma condição melhor, e se o juiz pedir para que você junte algum comprovante de renda, você pode informar que a pensão é da criança e aí não vai ser preciso juntar esses documentos. Porém, por via das dúvidas, a gente sempre orienta que junte todos esses documentos para o processo ser mais rápido. Com isso, você vai dar entrada com pedido de pensão alimentícia, Mirley. Documentos pessoais, comprovante de endereço e a certidão de nascimento da criança, que comprova o vínculo familiar. É isso aí. Ô, doutor Emerson, explica pra gente assim, como que a gente consegue precificar o valor dessa pensão alimentícia? Bem, hoje, pela atual legislação, pode ser descontado até 50% do valor do que a pessoa recebe. Emerson, o que seria 50%? Se a pessoa ganha lá R$3.000, o juiz, a depender do caso, pode fixar R$1.500 de pensão. Então você que é pai, preste atenção, porque até a metade do seu salário pode ser destinado para o pagamento de pensão alimentícia. Emerson, é em todos os casos? Não, não é. Já aconteceu uma situação em que eu trabalhei aqui na Vara de Família em Rio Branco, que o pai ele tinha 6 filhos. Você imagina se fosse... Só? 6, doutor? Mirley, é muito menino. Tá querendo povoar o mundo mesmo, né? E assim, Jana, o interesse é porque o que acontece? A 50% de pensão é o over. Sim. É o máximo, Mirley, porque você imagina tirar metade do seu salário para o pagamento. Mas aí eu pergunto, o que é mais importante? Tem um ditado no Acre, qual é aquele ditado máximo aqui do Acre, Jana? Pare, Matheus. Que embale, né? Quem não pare é que descansa, tá? Exatamente, gente. Então, tanto o homem quanto a mulher que fica encarregado de cuidar daquela criança vai destinar o seu tempo, vai destinar a sua energia. Então, nesses casos em que há muitos filhos, há essa possibilidade de descontar até 50%. E nesse caso em que eu trabalhei, o juiz colocou 50%. Ele colocou por quê? Porque se ele colocasse 30% dividido para 6 meninos, não ia pagar nenhuma refeição. Então, no cálculo da pensão, sempre a gente fica, geralmente, entre 15% a 30% do que a pessoa ganha, mas se tiver muitos filhos, pode ser colocado aí até 50%. Olha, tem muito a ver com necessidade e possibilidade, né? Quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, né? Mas nessa premissa que os pais, o pai e a mãe devem sustentar o filho sim, né? E aí cada um vai dar de acordo com o que pode, com o que recebe. Por isso, Mirley, é muito importante a mãe e o pai da criança fazer uma tabela dos gastos. E o que acontece? A maioria dos erros que a mãe possui, que a gente vem visto. Eu tenho despesas, Mirley, que são despesas que são comuns da casa. Por exemplo, a sua casa tem quantas pessoas, Mirley? 5. 5 pessoas? Então vamos lá. Você tem, a sua casa é alugada ou própria? Própria. Então já não tem gasto com aluguel. Quanto é que vem a luz? 1.114. Então esses 1.114 não vai ser dividido para criança e os pais. Vai ser 1.114 dividido para 5. Água, quanto é que você paga de água? 178. 178 dividido por 5. Tudo na cabeça. Tudo na cabeça. Então, às vezes, o pai ou a mãe quer fazer esse cálculo errado. Mas não, aquela criança mora mais 5 familiares. Então, vai ser dividido por 6. E desse valor que eu vou tirar, qual é o gasto da criança? E o gasto da criança, Mirley, ele vai ter gastos que são comuns da casa e gastos que são exclusivamente da criança. Então, educação, saúde, transporte, lazer, que é da criança, é computado para a criança. E vai ter os gastos que é comum da casa, que a criança vai entrar, mas somente na divisão daquilo que ela permanece. Então, é muito bom a gente deixar que a maioria das vezes, a Janaína trabalha na área também, tem erro nesse cálculo ou não tem, Jana? Tem muitos erros, gente. A gente, né, tem que fazer bem direitinho para que seja justo com os dois, tanto com o pai quanto com a mãe, e para a criança receba aquele valor para que vá para o seu bem-estar, para a sua alimentação, para o seu lazer, vestuário, engloba tudo mesmo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque agora houve uma mudança, né? Digamos assim, já tem uma súmula vinculante com relação à pensão, né? Digamos assim, tipo leis que podem abrir brecha para o pai e tanto para a mãe. Porque antigamente não, era aquilo e praticamente acabou, né? Hoje você tem tudo isso. Hoje, o pai e a mãe têm a mesma responsabilidade. O pai pegou a criança, né, tá cuidando. Eu vou pagar a pensão, não vou, doutor? Vai, com certeza. A gente tem hoje na Constituição a nossa lei que manda na bagaça toda,
ela diz o seguinte: pais e mães são iguais. Então, quando o pai e a mãe se separam, e já entrando um pouquinho aqui na guarda, Mirley, às vezes a mãe fala assim, a guarda é minha, o pai, a guarda é minha. E aí eles vão pra justiça dizendo, a guarda é minha. Não existe isso, gente. A guarda, ela é dos pais. Tanto o pai quanto a mãe têm o direito à guarda. Pode viajar com o filho dentro do Brasil para onde for. Agora, claro, se for fazer uma viagem internacional, o outro pai tem que ser dado ciência. E agora sim, caso você queira regularizar isso, não tem outra alternativa. Tem que procurar um advogado aí na defensoria. E aí, com isso, lá o juiz vai fixar qual é tanto é que a regra hoje, Mirley, é a guarda compartilhada. A criança, ela vai ter um lar de referência, mas a guarda compartilhada, que é a tomada de decisão em conjunto, ela é dos pais. Infelizmente, a gente sabe que muitos pais, eles não têm maturidade para lidar com isso. E, infelizmente, quem sofre, Jana... As crianças, né, gente? Infelizmente, alguém tem que pagar. E, nesse momento, quem paga são os filhos. Doutor, fiz tudo isso, dei entrada, enfim, eu comecei a receber a pensão quando? Imediatamente. Aí, mãe, pense bem com quem você... A Mirley usou um termo aqui, mas eu não sei se eu posso usar, Mirley. Será que eu posso? Eu acho melhor tu falar. Pode. Não, doutor, pode. Sabe por quê? Porque isso aqui é um podcast no linguajar popular, para que você possa entender, né? O que a gente fala aqui é para as pessoas... Então, Mirley, eu vou deixar você falar. Então, você pense bem no momento em que você revirar... os olhos. Exatamente. Pense bem, escolha bem. Não é, Jana, porque você imagina. Virou os olhos ali. É bom, Mirley? Esse programa passa às 21 horas, então pode. E olhe que por uma revirada de olho de 3, 5 minutos, você pode ter um problema pro resto da vida. Afinal, você não tem como mudar o pai ou a mãe de seu filho. Então, é um problema que você vai levar pro resto da vida, porque existe ex-mulher, ex-marido, mas ex-filho e ex-pai do meu filho não existe, gente. Infelizmente. Doutor, sempre aparece, né, mães chegando, eu quero entrar com uma pensão alimentícia aqui contra o pai do meu filho, mas ele foi embora, aqui só tá o avô e a avó. E aí, o que a gente pode fazer? Nesses casos, Jonas, obrigatoriamente eu tenho que entrar contra o pai, né, para eu poder identificar realmente que é impossível localizar esse pai. E aí depois eu posso entrar contra os avós. Só que qual é o problema de eu entrar contra os avós? Os 4 avós vão ser chamados para o processo. Então, assim, eu já fiz situações que estavam os vós paternos e os maternos. Então, vai todo mundo pro bolo para tentar ajudar aquela criança. Porque, veja, que a nossa Constituição diz todos parentes são responsáveis das crianças. Sim. Então, assim, vai os avós, não tem avó, vai tio. Para quê? Para que todo mundo garanta o mínimo em benefício daquela criança, Janinha. Doutor, eu vi também que quando você não consegue encontrar, não vi aqui ainda, mas já vi em outros tribunais fora, quando você não consegue encontrar o endereço do genitor, da genitora, a gente procura, sabe o quê? Pode solicitar que procure pelos Uber, iFood. Isso é possível então, mesmo aqui? Esconder, né? É possível, Jana. Já tem decisão aqui mesmo do TJ Acre definindo isso. É encaminhado um ofício para o iFood, para o Uber, para identificar onde essa pessoa se encontra. A gente tem um outro sistema também que quase não é utilizado, que é o Sniper. O Sniper ele vai pegar até as informações bancárias em todos os bancos, qual é o cadastro de cada banco, se a pessoa ela tem empresa, se a pessoa não tem. Então, por isso que é muito importante, quando a gente está brincando aqui, Jana, como você vai revirar os olhos, porque isso vai influenciar diretamente na cobrança da pensão. Porque o que acontece? Você que está nos assistindo, às vezes o cara foge. Ele vai para o oficial de justiça, ele vai para o casa da mãe, do tio, pega um ônibus, vai para a Boca do Acre. Porém, se ele for servidor público, ou se ele tiver uma empresa, ou se você saber aonde ele trabalha, o juiz vai mandar um ofício diretamente para essa empresa e vai ser descontado, sabe onde? Diretamente no contra-cheque dele. E aí ele pode fugir, mas você já vai estar recebendo a pensão. E eu posso dizer para você, a partir do momento que foi descontado o primeiro valor da pensão, ele aparece ou não aparece? Rapidinho. Aparece. Doutor, digamos assim, o meu ex foi lá para os Estados Unidos. Sumiu, foi embora. Está em outro país. Como é que eu faço para me pegar a pensão dele? Então, tem uma jurisprudência sobre isso? Tem. Não? É por isso, Mirley, que é importante você saber com quem você revira os olhos.
Gente, pelo amor de Deus, a gente está brincando aqui, que o doutor falou, mas o caso é muito sério, porque no momento são duas pessoas, só que dessas duas pessoas vai gerar uma que não tem nada a ver com o caráter do pai ou da mãe e vai sofrer. E a mãe também, né? Porque queira ou não queira, você vai estar lá correndo, batendo na porta, se humilhando para ver se você consegue um dinheiro para sustentar seu filho, sendo que a responsabilidade não é só sua. Não é isso, doutor? É isso. Quando acontece de morar fora, aí aqui o que vai ser feito? Você vai dar a entrada, vai ser feito o que a gente diz, uma carta rogatória, vai ser encaminhado um documento para a Justiça dos Estados Unidos. Essa carta ela vai ter que ser traduzida por um setor responsável lá da Universidade Federal do Acre, que é um tradutor juramentado, vai encaminhar isso para a Justiça Americana. A Justiça Americana vai mandar um oficial de justiça para tentar localizar ele. Então, imagina a dor de cabeça. Então, muita gente, Milei, acaba deixando para lá, né? Porque se determinando, isso demora anos e às vezes você não tem tempo. Aí, nesses casos, Jana, como às vezes a pessoa mora fora, tem informação nos autos que ele está morando nos Estados Unidos, aí autoriza-se a entrar contra os avós. Aí vamos fazer aquela reunião, juntar a família toda dentro da audiência para poder dar uma solução para aquela criança. Doutor, uma vez fixado o valor dos alimentos, e aí tudo bem, o pai tem que pagar, ou a mãe, todo mês aquele valor X, e se deixar de pagar, o que pode fazer? O que acontece? Mãe, você que tiver um arbitramento de pensão alimentícia, se a pensão atrasar um mês, Milei, se a pensão atrasar um mês, você que está aí com o povão todo dia, se a pensão atrasar um mês, acadêmica de direito, agora eu vou pegar no seu pé. Acadêmica de direito. Não cheguei ainda. Vai dar. Não, agora pose advogada, Vamos lá. Porque advogado Bora, doutor. Não. Bora, doutor. Milei, se eu atrasar a pensão durante um mês, eu posso entrar cobrando? Doutor, olha pra mim. Então, o senhor, não gagueja, não. A partir de um mês, sim, pode dar entrada com pedido na justiça que o pai não pagou. Sabe, não me engane, que eu ainda não entrei neste mérito da aula. Depois de 3 meses pode pedir a prisão. Não precisa. Não precisa? Milei, se você olha aí, então preste atenção, gente. Se você atrasou um mês, você já pode entrar para que ele pague a pensão atrasada. Se ele não pagar em 3 dias, ele vai preso. 3 dias. Uau! 3 dias. Então, assim, Emerson, é mais rápido. Gente, uma coisa que funciona no Brasil é... Doutor, repita novamente, porque até então eu pensei que era 3 meses. A mãe, né, ou o pai fica aguardando, não, vai pagar, então fica com aquele medo, né, poxa vida, meu filho, vou pedir para prender o pai, não quer fazer isso por conta da criança. Sim. Mas, gente, uma criança não pode deixar de comer, ninguém pode deixar de comer para viver, então... Tem que tomar essas medidas drásticas mesmo, né? Então... Aí eu quero que a Jani explique um pouquinho dessa cobrança desses meses. Jana, vai. Gente, então é assim, olha só. Você ficou sem pagar, você vai procurar um advogado e você vai entrar com uma ação de execução de alimentos. E aí o juiz vai notificar essa pessoa para que pague os alimentos para o filho e em 3 dias. Se não pagar, cadeia. Tá, doutor, agora vamos voltar. Esse pai não está trabalhando. Ele está desempregado e a mãe está trabalhando. Como é que fica aí? Agora, recente, fiz uma audiência semana passada, que qual era a situação? Ele era pintor e mesmo ele sendo pintor, ele disse que não estava trabalhando e apresentou um laudo médico, dizendo, não estou trabalhando e por isso eu recebi Auxílio Brasil e não tenho mais como pagar nada de pensão. Certo. O que o juiz falou? O promotor chegou para ele e falou assim, simples, te vira... Tu come, tu bebe, a família te ajuda, você vai ter que ajudar. Ele vai pagar uma pensão de 500, 600, 700 reais? Não dá, mas ele tem que garantir o mínimo. Então, nesse caso, o juiz tinha fixado o valor de 30% do salário mínimo. Não é que a gente sabe que se a gente pegar lá, quanto é que tá o salário mínimo hoje, Ana, tu lembra? 1.412. Se a gente pegar, gente, 1.412 dividido para 1.412 vezes 30%, a pensão está saindo R$ 423,60. Certo. Dividido por 30 dias, dá R$ 14,12. Gente, R$ 14,12. Eu consigo almoçar hoje em dia, Milei? Não. De jeito nenhum. Não dá. Então, o que acontece? Esse é o mínimo, né? A gente sabe que não dá para tudo, porém, tinha outra situação. Nesse caso, Jana, a criança ainda era deficiente. Ela tem um problema de coluna. Precisa de condições especiais. Precisa de condições especiais. Gente, nós estamos aqui batendo um papo, aí tem um monte de gente aqui atrás da gente só falando, comercial, tá no tempo, tá assim, é mais ou menos assim.
E aí, com isso... E, doutor, então a gente já a gente volta do bloco comercial, a gente vai pro bloco comercial, já a gente volta, porque ele tá vendo assim, ó, o tempo, o horário. Já a gente volta. Voltamos do nosso intervalo comercial. Gente, passa muito rápido. O papo tá maravilhoso, mas agora nós vamos ter que finalizar, né? Pergunta a respeito de pensão alimentícia. Gente, ó, você que tá com dúvida aí, não foi o suficiente para responder, então manda a tua pergunta aí durante a semana, tá? Que aí no próximo programa o Dr. Emerson continua conosco, porque é maravilhoso. Gente, aqui vocês não sabem no bastidor que a gente fofoca, tá? Mas, Dr. Emerson, vamos lá, vamos saber qual é a idade mínima para o pai pagar, que eu acho que não tem, né? Olha, o que acontece? As pessoas confundem da pensão previdenciária, que é aquela que é paga pelo INSS, pelo AC Previdência, pelo RBPrev, que ela vai até os 21 anos, ou seja, ela é pagada por um órgão previdenciário, o pai morreu e aí a criança ou adolescente recebe a pensão. E aí você tem a pensão que é paga pelos pais. Essa pensão que é paga pelos pais, ela vai até o momento em que há uma necessidade, uma possibilidade. Por exemplo, às vezes o adolescente ele está estudando e aí o juiz ele aumenta a pensão, o tempo da pensão até que o adolescente ele finalize o ensino superior. Tem alguns casos, inclusive aqui no Acre, que o juiz ele está estendendo até mesmo na pós-graduação, porque ele entende que o mercado tá difícil, o pai pode fazer ajuda, é uma colaboração familiar e contemplando também a dignidade da pessoa humana. Então é sempre bom a gente deixar claro essas possibilidades. Tudo depende, né, doutor? Tudo depende do caso concreto. Não tem como. Gente, sempre tem uma brechinha, né? A gente vai ali, então tá. Gente, vocês entenderam bem? No próximo programa a gente também vai continuar. Mas falando em programa, Janaína, antes da gente entrar na União Estável, porque aqui é assim, nós temos a convidada para o próximo programa, porque é o Dia das Mães, não é, Janaína? No próximo programa vamos ter uma convidada super especial. Fala aí, Mirley, quem será essa convidada? Gente, uma pequena, grande mulher, doutora Simone Santiago. A gente vai bater um papo com ela no próximo programa para você conhecer um pouquinho desta pequena, grande mulher, tá? Agora vamos voltar para o programa aqui de hoje. Doutor, vamos falar sobre união estável. Qual a diferença do casamento para a união estável? Onde é que eu me encaixo melhor? Bem, vamos lá. Eu sempre digo, eu tenho casamento e união estável, a nossa lei ela meio que equipara. Só que eu digo para você, quem tá junto, você quer dor de cabeça, com dor de cabeça ou sem dor de cabeça? Mas, tipo assim, doutor, já dá dor de cabeça, é melhor isso aí, né? No momento, assim, naquele momento prazeroso, isso aí. O casamento, eu posso dizer pra você que ele vai te dar menos dor de cabeça. Porque quando você vai casar, no casamento você tem um pacto antinupcial. Ou seja, já vai ser definido quais são os bens antes do casamento, já vai ficar definido qual é o regime desses bens, e aquilo que, porventura, a depender daquilo que você escolhe, se é comunhão parcial, comunhão universal. Então, só para dar algo bem claro. Comunhão parcial, a partir daquele momento que você casou, 50% para um, 50% para outro. Comunhão universal, tudo que você tinha antes vai ser dividido caso você divorcie. E separação total de bens, o que é meu, o que é seu, e vai ficar dessa forma, você não tem direito a nada. Então, o doutor já respondeu aí as dúvidas aí das próximas perguntas. Muito bom. Mas não se preocupa que é legal, gente. Dizem. Não, e aí, Jana, recentemente teve o que aconteceu? Gente, olha, vocês, cuidado quando o amor bate na porta. É ou não é, Mirley? Mirley, quando tu fica apaixonado assim, tu perde a vontade, perde os sentidos, faz besteira? Deixa eu te falar uma coisa, tu acredita que paixão, assim... Olha, cuidado que teu marido tá aqui. Teu marido tá aqui do lado, mulher. Eu acredito que tem uma diferença, eu acredito que seja amor. Na realidade, a gente amorzinho, eu tenho o meu aqui. Esse é um amorzão, né? Eu sempre digo que ele é o meu ursinho, porque assim, a gente tem um carinho muito, muito grande. Eu fui casada até, fui casada há 22 anos. Primeiro, casei e fiquei 22 anos. Agora casei novamente, encontrei o amor da minha vida, eu acredito que seja, e que seja para a vida toda, porque eu sempre digo assim, quando tem, é amor para a vida toda. E eu espero continuar os dias da minha vida com
Momento declaração de amor, viu, gente? Então, não é união... Né? Exatamente, união estável. A gente vai casar para nós não termos esse problema, doutor. Regularizem, né, a situação de vocês. Isso é muito importante para deixar tudo direitinho, seus deveres, suas obrigações. Aquilo que é conversado, por mais que tenha paixão, aquilo que é conversado antes não sai caro. Recentemente eu cheguei a fazer um divórcio, que é uma moça, ela é médica, assim, lutou muito, casou com um rapaz que não queria estudar, ela construiu um patrimônio de mais de 4 milhões, um apartamento, cobertura. Ele levou 50%, está tentando levar 50% dela. Por quê? Por uma falta de regularização. E isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Pode ser feito também, né, doutor? O contrato de namoro, quando a pessoa ela mora até junta, mas ela não quer essa relação da união estável, só estão morando junto, pode ser feito isso, né? Exatamente, Jana. E é muito importante o que a gente diz, que principalmente pela pandemia a gente tem a figura do namoro qualificado. Que às vezes você tá ali, você não divide despesa, mas dormir lá sexta, sábado e domingo na casa do meu namorado, vou levando a calcinha, leva a blusa, leva quando pensa que não, o guarda-roupa todo tá lá, mas não tem o instituto de criar uma família. Não estão pensando em criar uma família, tá ali naquela comodidade. A pandemia também trouxe essa aproximação, que todo mundo ficasse um e o outro. Aqui em Rio Branco mesmo, as pessoas não são mais de sair, a maioria das pessoas hoje faz reuniões em casa e passa o final de semana juntas. E isso por si só já configura uma união estável? Não, isso não configura. A união estável, convivência pública, notória, com o instituto de criar família. Né? Então, às vezes, não tem esse instituto. Então, por isso que a gente sempre diz para os nossos clientes, regularize, não confie. Às vezes, uma testemunha pode chegar no processo, mentir toda uma situação e você vai ter que dividir tudo que você conquistou com uma pessoa que talvez sequer fez nenhum esforço. É assim, eu sempre digo assim, você para crescer, eu tenho essa visão, a gente trabalha juntos, eu não vou ficar trabalhando o meu esposo sentado esperando cair do céu, isso não existe. A primeira coisa, apaixonadas, mulheres apaixonadas, já comecem aí, eu vou falar da mulher, depois eu falo do homem. Viu que a mulher tá aí dentro de casa só fazendo unhas de gel, tá? Toda gastando o teu dinheiro. Então tu presta atenção porque tu já sabe que tu vai se ferrar no modo pejorativo da situação. Porque quando houver separação, ela vai levar metade dos teus bens e não construiu nada. Agora, o casamento ou a união estável seria interessante que os dois andassem juntos. Porque quando for separar, é justo. Construíram junto, é justo separar de igual para igual. Mas acontece muito também, né, doutor Emerson e Mirley? A mulher fica em casa, cuidando dos filhos, e o homem fica trabalhando, ela precisa, né? Ela tem o trabalho dela na casa, e o homem tá lá trabalhando fora de casa, construindo patrimônio, e aí quando termina a relação, fala assim, olha, eu que trabalhei, eu que construí. E não é assim, né, doutor? Não é assim. E aí, para a mulher, em relação a isso, tem os alimentos compensatórios, né, Janaína? A mulher que ela comprova que ela ficou em casa, ela tinha uma formação, mas se dedicaram aos filhos, tudo isso também pode ser compensado como uma forma de trazer um equilíbrio para essa relação. Porque a gente sabe que tem muito homem escroto, macho escroto que, é meu, e não. Se você chegou lá é porque alguém teve que se dedicar à vida para os seus filhos. E serviço de casa, gente, é uma coisa que não acaba. Porque assim, minha mãe era daquela que mandava eu lavar varanda, ela só não deixava eu fazer comida, mas assim, o serviço de casa é algo que nunca acaba. A gente faz, aí quando você para, aí tá tudo sujo de novo. Doutor, tem duas questões bem interessantes, doutora Janaína. Eu tenho uma união estável, mas o meu cônjuge morreu, morreu. Como é que eu vou provar? Eu não tenho nenhum registro, não fui casado, enfim. Como é que eu vou provar que eu vivia uma união estável com essa pessoa? Aí a gente vai fazer uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem. Você vai ter que juntar, se você teve filhos, certidão de nascimento dos filhos, redes sociais são muito importantes, né? Foto de Facebook, Instagram. Por favor, tirem fotos que comprovem aniversário na igreja, em uma necessidade fundamental. Viu, Mirley? Você que aí não sei se é casado ou se não é, mas... O vizinho é muito importante nesse momento. Nós estamos aqui, ó, amor, que não pode... Só pra nós aqui todo o tempo, tá, gente? Presta atenção. Eu tive um problema e um processo, Mirley, por quê? Era um casal de idosos e vocês sabem que idosos eles não são de tirar fotos. Né? Então, o que aconteceu? A maioria dos amigos tinham falecido, muita gente não queria depor, ela não tinha fotos e como é que comprova? Né? Então, assim, e ele nem deixou nenhum documento dizendo que ela tinha união. E a própria família, e vocês sabem que a depender, não aceita a figura daquela mulher com aquela pessoa, porque eles já eram um casal de idosos.
Então, o que acontece? Por isso a importância de você casar, ou até mesmo regularizar através dessa união de uma escritura de união estável. Não deixa na informalidade, porque caso aconteça isso, Mirley, o juiz vai chamar todo mundo, vai ouvir os familiares, vai analisar as provas e com isso, e olha só, é uma possibilidade, a depender do juiz, ele pode reconhecer ou não. Doutor, para a gente finalizar o programa de hoje, ai, como tá bom, queria que durasse mais, mas a gente vai terminar, gente. Mirley e Janaína, é um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser acompanhar nosso trabalho nas redes sociais, @emersoncosta.dv. É incrível o bate-papo com vocês, energia maravilhosa. Só tenho a agradecer e pode contar comigo nos próximos programas. Gente, eu quero agradecer bastante, primeiro, a confiança aqui da minha amiga, doutora Mirley, que me convidou para participar desse podcast com ela. Ela que é uma comunicadora nata, estou muito feliz. Qualquer dúvida sobre pensão alimentícia, sobre união estável, pode me procurar também no meu Instagram, @JanaínaMarzalek, e também no Pode Lei. Gente, é isso aí. O primeiro programa, a gente está muito satisfeita com esse bate-papo. Iniciar o programa com o Dr. Emerson é um privilégio, né? Um mestre, que nem eu falei, mestre no direito, conhecimento amplo, de uma energia, que ele falou, super positiva, alta astral, maravilhoso. E é isso aí. Pode Lei, tá? Toda sexta-feira, às 21 horas, no canal 8 e nas nossas redes sociais. Aonde, Janaína? Spotify, YouTube também, você pode acompanhar o Pode Lei. E pode seguir o Pode Lei aí no nosso Instagram, @PodeLei Acre, não é isso, Pedro? Emerson, muito obrigada, sempre uma satisfação. Obrigado, meu amor. Prazer, minha princesa. Gente, a gente espera vocês no próximo programa com a doutora Simone Santiago.